Dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus Vídero. Vamos dar então sequência aqui às nossas videoaulas acerca aí da prática forense, né, na disciplina Laboratório de Prática Forense. E hoje vamos abordar a peça processual de recurso ordinário na esfera trabalhista, ok? Bom, então é aquele recurso devido aí pela parte que sucumbiu, tá? A parte que efetivamente teve aí uma improcedência na ação, ou no caso de uma reclamada, a parte que perdeu efetivamente aquele processo, tá? Então vamos aí ter alguns comentários acerca dessa peça processual trabalhista, muito importante, abordando aí os seus principais aspectos, as suas principais características para a elaboração da peça prática profissional, com a possibilidade aí, então, de uma reversão daquela sentença, daquela decisão, ok? Bom, deixa eu minimizar aqui para que vocês possam analisar o esqueminha que eu fiz, ok? Bom, pessoal, então na aula de hoje abordaremos aí o que vem a ser o recurso ordinário, tá? Sua definição, fundamentação legal, hipótese de cabimento dessa peça processual, prazo e preparo, procedimento de oposição, recurso ordinário no procedimento sumaríssimo, contra-razões, delegação de seguimento, roteiro para a elaboração dessa peça e a finalização da peça, ok? Com os pedidos aí pertinentes. Bom, pessoal, o que vem a ser o recurso ordinário, tá? Recurso ordinário, então, na esfera trabalhista, é aquele meio que a parte tem para poder efetivamente impugnar aquela decisão jurisdicional, tá? Aquela decisão aí, seja ela do juiz de primeiro grau, ou seja, daquele juiz trabalhista ali da vara do trabalho, ou se for um processo originário aí do tribunal, daquela decisão daquele tribunal, tá? Então, serve para indagar e questionar decisões definitivas ou terminativas das varas ou do juiz aí competente, ok? Fundamentação legal para a elaboração dessa peça, a gente vai encontrar aí na própria CLT, a consolidação da lei do trabalho, no seu artigo 895, inciso 1 e 2, tá? Podendo ter também a possibilidade de vocês observarem as contra-razões recursais, vai estar lá no artigo 900 da CLT, ok? Bom, quais seriam as hipóteses, então, professor, de tratamento aí desse recurso ordinário? Quando eu vou poder interpor o recurso ordinário na esfera trabalhista? Doutores, recurso ordinário na esfera trabalhista sempre será possível decisão definitiva ou terminativa das varas de trabalho, ou seja, quando aí aquela petição, aquele processo efetivamente foi julgado por um juiz de trabalho, juiz de primeiro grau, tá? Então esse recurso será julgado aí pelo TRT daquela região. Então, por exemplo, aqui na Bahia, o TRT respectivo é o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, tá? Então, obviamente, em outros estados, a gente pode ter a possibilidade de outros TRTs, tá? Outro Tribunal Regional do Trabalho. Então, decisões da vara do trabalho, podendo também ocorrer um recurso ordinário de decisões de tribunais regionais do trabalho, ou seja, aqueles processos aí que originariamente se iniciaram lá no TRT, tá? Então, por exemplo, de dissídio individual e competência originária do TRT, tá? Então, a decisão também poderá ser, nesse caso aí, interposto o recurso ordinário, tá? E também nos casos de tribunais regionais do trabalho, quando se diz aí questão de dissídio coletivo e competência originária, tá? Então, será julgado, nesse caso aí, pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, ok? Professor, qual seria o prazo para a interposição desse recurso e se há a necessidade de algum preparo? Doutores,
O prazo para interposição de recurso ordinário será de 8 dias, tá? Então, o advogado deve estar muito atento, prazo este que se iniciará com a ciência do advogado, tá? Daquela respectiva decisão. Portanto, aí o advogado tomou ciência daquela decisão, exclui-se aí, obviamente, o primeiro dia, e aí terá o prazo de 8 dias para interpor aí o recurso ordinário, tá? Lembrando também que já se assemelha aí o procedimento trabalhista do procedimento comum em relação à contagem de prazos, tá? Então, contagem de prazos também em dias úteis, assim como acontece lá na esfera civil do CPC, tá? Então, 8 dias será o prazo para apresentar aí o recurso ordinário, e 8 dias, deixa eu sublinhar aqui para vocês, chamando a atenção, e lembrando aí a informação de que União, Estados, Distrito Federal e municípios gozarão de prazo em dobro, tá? Prazo em dobro para apresentar aí o recurso ordinário. Defensoria Pública também, doutores, gozará de prazo em dobro, e o Ministério Público do Trabalho, MP do Trabalho, também gozará de prazo em dobro. É muito comum entre estudantes de direito. Professor, aquela norma no artigo 229, parágrafo 1º e 2º do CPC, aplica-se ao procedimento do trabalho. Bom, primeiro vamos lembrar o que diz a norma no artigo 229 do CPC. É aquele artigo que preconiza que advogados terão prazo em dobro se tiverem aí litisconsórcio, ou seja, mais de uma parte, por exemplo, aí sendo reclamante ou reclamado. No caso de advogados diferentes, tá? Advogados diferentes, eles gozarão de prazos em dobro. Detalhe, não se aplica aqui ao procedimento trabalhista, ok? Portanto, já houve aí uma orientação jurisprudencial decidindo que não é aplicável aí à esfera trabalhista essa determinação do CPC. Lembro também para os colegas que na maioria dos estados hoje já existe o PJE implantado, ou seja, o sistema eletrônico para processamento dos processos trabalhistas. E também, como prevê o próprio CPC, não há de que se falar em prazo em dobro se para os advogados, no caso de partes diferentes, se aquele processo for eletrônico, tá? Então, como na maioria dos estados o processo aí já é eletrônico, o processo trabalhista já é eletrônico, então também não haveria de que se falar em prazo em dobro para advogados distintos em caso de litisconsorte, tá? Bom, e o preparo, professor? Precisa-se de preparo recursal, ou seja, aí para apresentar o recurso ordinário, precisa se preparar, precisa pagar custas e preparo? Gente, precisa, tá? Se a parte não gozar da assistência judiciária gratuita, deverá, portanto, aí efetivamente realizar o preparo recursal, tá? Mas, professor, e qual seria o valor desse preparo, o valor desse recurso? Doutores, anualmente sai um ato que é publicado pela Secretaria-Geral Judiciária, tá? O gabinete publica, então, anualmente o valor dos respectivos recursos, tá? Valor para recurso ordinário, valor para recurso de revista, etc. Atualmente, o valor do depósito recursal para o recurso ordinário é o valor de R$ 9.828,05, tá? Passa a vigorar todo dia 1º de agosto de cada ano. Então, há aí uma mudança no valor, que geralmente é em julho que ocorre essa mudança. A Previdência aí publica, geralmente em meados de julho, e no dia 1º de agosto, ou seja, no mês subsequente, passa a vigorar o próximo valor, tá? Então, atualmente,
a gente tem aí certo que o valor do recurso ordinário será de R$ 9.828,51, tá? Que vai valer até o próximo ano, até esse ano, na verdade, até 2020, o mês de julho, tá? Então, no mês de julho, a presidência vai emitir aí um novo ato, tá? Que vai informar que a partir do dia 1º aí de agosto de 2020, será um novo valor de recurso ordinário, ok? Bom, dúvida muito comum. Professor, caso a empresa, a reclamada, né, tenha uma decisão aí de condenação de pagamento de um valor inferior ao do valor recursal, ao interpor recurso ordinário, a empresa precisa pagar o valor de 9.828. Gente, lembrando que esse valor é o limite, tá? É o limite de valor que a empresa precisa dispor, a reclamada ou reclamante, eventualmente, precisa dispor para impetrar recurso. O limite, se a decisão aí questionada for de condenação inferior a esse valor, obviamente, a reclamada precisará arcar, ou a parte que recorre, precisará pagar o limite do valor da condenação. Exemplo, para ficar claro, reclamante entra com ação contra a reclamada, tá? E tem o seu pleito, aí a ação é julgada procedente em parte, e o juiz condena a reclamada a pagar R$5.000 a título de verbas rescisórias, tá? R$5.000. Essa empresa, a empresa reclamada, que pretende aí apresentar um recurso ordinário, precisará pagar, evidentemente, as custas processuais, tá? Então, a custa processual vai ser determinada quando da condenação, o próprio magistrado vai estipular o valor da custa processual, que via de regra é 2% do valor da condenação, tá? Então, o juiz já estipula aí o valor da condenação e a custa processual, as custas processuais, tá? Então, a empresa reclamada, tendo aí o interesse em recorrer, apresentar o recurso ordinário, vai precisar pagar as custas processuais, nesse exemplo que eu trouxe aí, 2% de R$5.000, e também vai precisar pagar o recurso ordinário, tá? Qual o valor que vai pagar? 9.828,51? Não. Porque o valor da condenação foi R$5.000, tá? Então não precisa a parte pagar quase o dobro, né? 9.828, ou seja, quase o dobro da condenação, porque o limite daquela condenação seria R$5.000, tá? Então, esse valor do depósito recursal, ele visa garantir o juízo, ok? Visa garantir o juízo. Então, não é coerente garantir o juízo o dobro da condenação, nesse exemplo que eu trouxe. Ok, pessoal? Então, o valor aí do recurso ordinário será o valor da condenação. Se o valor da condenação for superior ao valor do recurso ordinário, ou seja, 9.828,51, suponhamos que seja a condenação aí de R$20.000, a parte, ao recorrer, tá, ao apresentar o recurso ordinário, precisará pagar o valor máximo de R$ 9.828,51. Ok? Ah, professor, mas a condenação foi de R$20.000. Não está garantido o juízo. Certo, não está garantido o juízo integral, mas parcialmente está garantido o juízo, tá? Então, não seria também coerente fazer com que a parte que pretendesse recorrer tivesse de pagar o valor integral. Isso aí podia gerar uma série de discussões, inclusive violação de alguns princípios constitucionais, como ampla defesa e contraditório, enfim, tá? Então, o valor do recurso ordinário, atualmente, R$ 9.828,51. Ok, gente? R$ 9.828,51. É o limite do valor a ser pago aí pela parte que pretende recorrer. Lembrando que se a parte tiver o benefício da assistência judiciária gratuita, não precisará apresentar o preparo, tá? Que gosta aí desse benefício. Professor, quais serão os efeitos
quais serão os efeitos do recurso ordinário. A gente sabe que existem os efeitos aí devolutivo, que é aquele efeito que devolve para o tribunal respectivo julgar aquela matéria, tá? E o recurso, o efeito suspensivo, tá? E o efeito suspensivo, que é aquele efeito que suspende efetivamente aquela decisão, ok? Bom, tendo em vista que temos dois efeitos, possibilidade do efeito devolutivo e suspensivo, há de se ressaltar que para o recurso ordinário, tá? Ele gozará tão somente do efeito devolutivo, via de regra, ok? Artigo 899 da CLT. Ah, professor, mas eventualmente pode acontecer o efeito suspensivo? Sim. Excepcionalmente, poderá gozar aí o recurso ordinário, poderá gozar do efeito suspensivo, tá? Então, é admissível a obtenção do efeito suspensivo mediante o requerimento dirigido ao próprio tribunal. Ou seja, a parte precisará, doutores, comprovar ao tribunal algum dano irreparável, tá? Algum dano aí irreparável ou de difícil reparação, para que tenha aí o efeito suspensivo desse recurso, tá? Então, o tribunal eventualmente poderá suspender os efeitos daquela decisão do juízo de piso, ok? Ou do juízo que proferiu a decisão. Como será então o procedimento e oposição desse recurso? Doutores, em que pese o princípio da oralidade, bem como simplicidade e celeridade, há de se observar que existem alguns requisitos, inclusive algumas formalidades para o recurso ordinário, ok? Ah, professor, mas a própria CLT diz que a especializada, né, deve gozar aí da celeridade e inclusive da informalidade. Bom, mas a própria CLT, aí, no seu artigo 899 seguinte, vai tratar de como deverá ser interposto o recurso ordinário, tá? Então, tem que ser de forma de petição, deve ser necessariamente escrita, tá? Então, não pode ser apresentada oralmente, claro. E por simples petição, ok? Uma petição aí dirigida a quem proferiu a decisão, vale ressaltar. Muitos advogados se equivocam no sentido de que apresentam o recurso ordinário já diretamente no tribunal respectivo. Então, por exemplo, o juiz de uma vara de trabalho do interior profere uma decisão, tá? Profere uma sentença, e dessa sentença a parte não concorda, quer discutir essa decisão. Protocola o recurso, ou seja, apresenta aí, interpõe o recurso ordinário diretamente naquela vara do interior, a vara do trabalho que proferiu a decisão, aquele juízo, ou já no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, quinta região. Gente, o protocolo da petição será, portanto, naquele juízo que proferir a decisão, ok? Então, a petição será protocolada naquela vara cuja a decisão foi proferida, certo? Bom, não devemos deixar de observar que essa petição deverá constar, obviamente, nome e qualificação das partes, exposição do fato e do direito, gente. Importante aí, vocês precisam, portanto, na sua peça, no seu recurso, apresentar qual foi aquele fato, qual foi o direito que foi violado, tá? Por aquele magistrado, por aquele órgão julgador, ok? As razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, porque, eventualmente, o tribunal pode decidir que o juízo ou a cor reforme aquela decisão, aquele próprio juízo profira uma nova sentença, tá? Então, o tribunal pode tanto reformar aquela decisão, atribuindo uma nova decisão, naquele caso concreto, como pode também anular a decisão do juízo ao qual remeter o processo, determinar que o processo retorne a determinado status e, a partir de então, o juízo profira uma nova decisão, aquele juízo
a COR, que proferiu a sentença anteriormente, pode ter a sentença anulada pelo tribunal e a determinação de que proceda uma nova sentença. Professor, me dá um exemplo de quando puder acontecer essa hipótese, de quando poderá, melhor dizendo, acontecer essa hipótese. Gente, visualize a possibilidade de, em audiência de instrução trabalhista, tá? O juízo ali, o magistrado que está presidindo aquele ato, indeferir algum pedido da parte, ou aí ouvir testemunha, ou apresentar algum recurso, ou apresentar alguma prova ali a ser produzida, o juiz indefere. Observem que nesse caso, o juiz poderá determinar, ou o tribunal, desculpa, melhor dizendo, poderá determinar que o processo retorne àquela vara, tá? E naquele momento faça-se uma nova instrução, e aquele juiz aí profira uma nova sentença, tá? Então o tribunal poderá, por exemplo, declarar nula aquela sentença e aquele processo retorne aí para a vara, e daquela vara, devendo, portanto, o processo retornar àquela fase instrutória e o juiz prosseguir com a instrução processual e proferir uma nova sentença, tá? Então, perfeitamente possível aí o tribunal anular a decisão do magistrado, determinando que esses autos retornem a determinado ponto, tá? Bom, deverá constar também na sua peça, no seu recurso ordinário, o pedido de nova decisão, se for o caso, tá? Então, poderá também a parte aí requerer já no seu recurso que o tribunal profira já uma nova decisão daquele processo, tá? Bom, gente, e no caso do procedimento sumaríssimo, professor, que rege aí pela celeridade, são casos de até 40 salários mínimos, então, via de regra, as audiências são unas, tá? Então, preza muito pela celeridade ainda mais. Bom, no caso do recurso ordinário no procedimento sumaríssimo, gente, observem que ele será imediatamente distribuído, tá? Não terá revisor, portanto, só terá o relator. E o relator vai liberar o processo em 10 dias, para que a secretaria aí coloque esse processo em pauta para julgamento, tá? Então, no procedimento sumaríssimo, não haverá revisor, certo? Não haverá revisor, porque preza pela celeridade ainda mais, por causa do rito. E o magistrado, o desembargador, relator, irá liberar esse processo em 10 dias para que a secretaria designe uma sessão de julgamento, tá? Bom, em todos os casos, as razões apresentadas do recurso ordinário, a parte gozará do mesmo prazo para apresentar suas contrarrazões, tá? Outro dia também, princípio aí da isonomia, 8 dias para a parte apresentar as contrarrazões do recurso. Esse recurso, professor, for denegado o segmento. Bom, se for denegado o segmento do recurso ordinário, poderá depois uma tá? Instrumento, ok? Aí, se realmente esse recurso for recebido, mas for improvido, eu perder efetivamente o recurso ordinário. Aí caberá outro recurso, que será tema de próximas aulas, que vai ser o recurso de revista, tá? Então, da decisão aí do recurso ordinário, decisão lá do Tribunal Regional do Trabalho, caberá o recurso de revista, tá? Recurso de revista esse será julgado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ok, doutores? Bom, então vou fazer um resumo aqui, qual seria o roteirozinho para a elaboração dessa peça. Gente, a peça, então, de recurso ordinário tem como fundamentação legal artigo 895, incisos 1 e 2 da CLT,
Hipótese de cabimento, como a gente já mencionou lá no item 3 dessa aula. Endereçamento, o juízo que for prolator daquela decisão, tá? Então, lembrem, protocolar aquela peça de recurso ordinário diretamente no juízo que proferiu a decisão que você está impugnando, ok? Parte dessa peça a gente chama recorrente, quem está apresentando o recurso, quem está interpondo o recurso ordinário, e recorrido, aquela parte aí que vai se defender desse recurso ordinário, tá? Bom, prazo para apresentação, 8 dias, preparo, haverá necessidade de preparo, ou seja, pagamento de custas e depósito recursal, tá? Desde que a parte não goze de assistência judiciária gratuita. E para finalizar, o pedido deve ser para conhecer o recurso, pedir para que o recurso seja conhecido, e uma vez conhecido, que seja provido. E aí, para a providência do recurso, para que seja provido, a parte que interpor o recurso, ou melhor dizendo, a parte que interpuser o recurso, vai apresentar no seu recurso as fundamentações jurídicas e fundamentações de fato, tá? E por que pretende que aquela decisão seja revista. Pode-se pedir a nulidade daquela decisão ou pode pedir que o próprio tribunal reforme a decisão, tá? Por fim, o advogado assina a sua peça, já que só um advogado poderá interpor um recurso ordinário, tá? Assina a peça e aí protocola esse processo, tá? Lembramos que estamos atualmente já em quase todo o Brasil trabalhando com PJE, ou seja, processos judiciais eletrônicos, e os recursos ordinários serão interpostos diretamente no sistema, tá? Sistema eletrônico. Então, de onde o advogado estiver, o advogado poderá propor aí, interpor o seu recurso ordinário, e esse recurso vai ser no próprio sistema, naquela própria vara em que julgou aquele processo, vai ser protocolado esse recurso e esse juízo vai abrir prazo para outra parte. Depois disso, remeter o processo para o juízo ad quem, tá? Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Estamos chegando aí aos 30 minutos dessa videoaula. Eu acho que a gente abordou aqui o que existe de mais importante, de indispensável para a confecção dessa peça trabalhista. Não é difícil, é uma peça que efetivamente a parte que for interpor deverá analisar a sentença de uma forma integral, tá? Para não deixar de pontuar algum item da sentença que eventualmente violou algum dispositivo legal, tá? Não podemos deixar de destacar qual o dispositivo legal que foi violado naquela sentença do magistrado, certo? Então, por exemplo, aí um processo que não houve, que a parte alega, o reclamado alega que não houve vínculo empregatício, e o juízo entenda que ocorreu o vínculo empregatício no artigo 3º da Consolidação da Lei do Trabalho. Então, você vai efetivamente basear o seu recurso na ofensa ao artigo 3º da CLT, tá? Então, a parte que interpuser o recurso, quem apresenta esse recurso ordinário, deve deixar bem claro onde houve na sentença a violação a qual dispositivo legal, tá bom? Então, não podemos deixar de mencionar que cabe à parte que interpõe esse recurso deixar bem detalhado naquela peça processual qual foi a ofensa, qual foi o dispositivo legal, qual foi a fundamentação de fato e de direito aí que deve ser revista pelo tribunal, ok? Bom, por hoje é só, fico aí à disposição para eventuais dúvidas, críticas, esclarecimentos e também sugestões para que os próximos vídeos sejam cada vez melhores, tá bom? Matheus Vídeo é a minha rede social, para quem tem interesse de mandar alguma mensagem, alguma dúvida. Matheus Vídeo é o Instagram, tá? E também poderá mandar um e-mail para mateusvideo@gmail.com. Agradeço aí a paciência em ficar conosco até esse momento da videoaula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.